O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, São Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala a respeito dos frutos do Espírito Santo. Ele usa o termo as obras da carne e as obras do Espírito. E ele diz que as obras do Espírito, os frutos do Espírito são, Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Então ele elenca esses dons de Deus que são próprios de quem foi tocado pelo Espírito Santo, de quem é movido pelo Espírito Santo. Ele também fala um pouquinho acima, a partir do versículo 19, quais são as obras da carne. As obras da carne e os frutos do Espírito. As obras da carne, ele vai dizer, são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, inveja, discórdia, partido, bebedeira, orgia e coisas semelhantes. Um monte de coisa ruim que nós precisamos nos analisar para ver quem é que está imperando no nosso coração, se as obras da carne ou se os frutos do Espírito. Pois bem, no Evangelho de hoje, retirado do capítulo 19 de São Lucas, nós vemos Zaqueu tocado pelo Espírito Santo e se abre à alegria, à bondade, aos frutos do Espírito. É próprio de quem é tocado pelo Espírito a alegria e todos os seus frutos e todos os seus dons. Diz aqui que Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Ele tinha roubado muita gente, não tenhamos dúvidas. Mateus, lembra, Mateus era cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram homens de má vida, eram pecadores públicos. E Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Então era pior ainda. Diz então
que este homem, pecador, desonesto, apegado, seduzido e hipnotizado pelos bens deste mundo, este homem era amado por Deus. Meus irmãos, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele nos ama, não porque nós sejamos bons. Ele nos ama para que sejamos bons. Ele nos ama não porque sejamos belos no sentido interior, no sentido mais profundo da palavra, mas Ele nos ama para nos tornar belos. Ele nos ama porque Ele vê aquilo que nós podemos ser com a sua graça. Ele nos ama para que sejamos aqueles para os quais nós somos criados. Pois bem, então ele olhou para Zaqueu e viu aquele homem que ele seria, se movido pela graça dele, de Deus, se movido pelo Espírito Santo. E diz que Zaqueu tinha no seu coração um desejo de ver Jesus. Aquele desejo de ver Jesus já era o socorro da graça no coração dele. Meus irmãos, nós somos incapazes de querer o bem. Deus opera em nós o querer e o fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, se Zaqueu tinha aquele desejo, mesmo que tênue, mesmo que fraco, por causa dele, não por causa de Deus. Se dependesse de Deus, o desejo seria fortíssimo. Mas por causa dos limites, por causa dos apegos, a semente estava como que abafada, mas a semente da graça foi ali lançada. Deus queria aquele homem, Deus queria aquele coração. E diz então que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E ele era baixo, ele sobe numa árvore e diz que Jesus passa, olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou entrar na tua casa. E diz aqui, versículo 6, que Zaqueu desceu depressa, ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. É um dos frutos do Espírito Santo. Nós precisamos, meus irmãos, receber Jesus com alegria. E essa alegria pode ser excelente, que seja este movimento dos nossos afetos, né? Nós nos alegramos porque ouvimos a sua palavra, recebemos Jesus. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos Jesus, a palavra se fez carne. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós recebemos Jesus. Quando nós somos absolvidos dos nossos pecados no sacramento da confissão, nós recebemos Jesus. Então, devemos receber com alegria, mesmo que não haja um movimento dos nossos afetos, mas nós, pela fé, nós devemos nos alegrar. Que alegria! Como eu sou privilegiado! Eu posso receber a palavra de Deus, eu posso ouvir a palavra de Deus, eu posso saber o que agrada a Deus. Como eu sou feliz! Eu sei o que agrada a Deus, eu posso ouvir a sua palavra. Tantos e tantos nunca ouviram a palavra de Deus. Eu não só a ouço, como eu a conheço. Eu recebo a palavra de Deus. Que alegria! Eu posso receber Jesus na Eucaristia. Eu posso participar da Santa Missa. Que alegria! Mas quando este ato da inteligência, esse ato de fé que você diz na vontade, eu quero me alegrar, mas quando também os seus afetos se movem, aí é melhor ainda. Quando você de verdade, interiormente, se alegra, se comove por ouvir a sua palavra, por ser católico, por ser batizado, por receber os sacramentos, porque em tudo isso
nós recebemos a presença de Jesus no nosso coração. Pois bem, então Zaqueu se alegra, ele vai receber Jesus na sua casa. E aí, assim como os dons, quando, por exemplo, quando a fé começa a crescer na sua vida, as outras virtudes começam a crescer também na sua vida, porque as virtudes crescem conjuntamente. Você não pode crescer no amor a Deus e diminuir, por exemplo, na justiça, na misericórdia para com os irmãos. Se de verdade você está crescendo no amor a Deus, se de verdade você está tendo cada vez mais fé, a bondade para com os irmãos está crescendo também. A paciência está crescendo também. A pureza, a castidade está crescendo também. Porque as virtudes crescem conjuntamente. Pois bem, então, como a alegria de Deus entrou no seu coração, outras virtudes também começam a crescer, ou até mesmo a nascer no seu coração. Ele espontaneamente, versículo 7º, versículo 8º, Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Como assim? Eu não te pedi nada, rapaz. Eu não te pedi nada. Jesus não pediu coisa. Jesus entrou na casa. Jesus olhou para ele, disse: desce depressa, hoje eu entrarei em tua casa. Ele ficou felicíssimo. Jesus vai entrar na minha casa. E nós dizemos isso sempre, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Pois bem, Jesus entrou, mas a graça de Deus já estava agindo no coração dele. E ele disse: Jesus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Lembra aqui dos frutos do Espírito Santo: alegria, bondade, generosidade, paciência, magnanimidade. São dons, são frutos do Espírito Santo. E se eu defraudei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Veja aqui, que grande generosidade. Porque o que é que por justiça se esperaria? Que ele devolvesse o que roubou, né, proporcionalmente, né, digamos, com equivalência, se a inflação tivesse diminuído o poder de compra daquilo que ele tinha roubado, então digamos, que ele devolvesse um pouco a mais até aquilo que ele tinha roubado. Isso seria justiça, mas não. Ele não quer ser apenas justo, ele quer ser bom. Porque Deus foi boníssimo com ele. Ele experimentou a bondade de Deus, que olhou para ele e o escolheu, e entrou em sua casa. E ele quer ser bom também, por amor a nosso Senhor. Então, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Meus irmãos, isso aqui é um dos sinais da ação do Espírito Santo, quando você, porque amado, quer amar também. Porque você, porque agraciado, quer agraciar também. Porque você, porque perdoado, quer perdoar também. Porque você tem consciência de que você recebeu muito de Deus. E tudo o que você fizer estará aquém daquilo que a você foi feito. Hoje nós estamos celebrando a memória dos mártires São Roque Gonzales e seus companheiros, que vieram aqui para a região sul do nosso país para evangelizar os índios. E nós vemos aqui também, meus santos, a generosidade. Eles saíram do conforto e da comodidade de suas vidas, onde estavam, e se embrenharam na mata. Por quê? Por caridade. Porque eles se sabem
objetos da misericórdia de Deus. Deus os chamou, Deus lhes deu a graça de serem católicos, de serem sacerdotes, e eles querem então que os índios também se tornem católicos, que eles obtenham também a salvação. Eles têm fé. São Roque Gonzalez e seus companheiros, eles têm fé, e eles sabem que é necessário Jesus Cristo e pertencer à sua igreja para alcançar a salvação. Se eles fossem como muitos relativistas modernos que dizem que o que importa de uma maneira etérea é o coração, o que importa é isso. E aí, se eles pensassem assim, eles ficariam comodamente em suas casas, em seus conventos, não iriam se aventurar a tanto sofrimento. E aqui eu não me refiro primeiramente ao martírio, porque a vida do missionário já era de per si muito sofrida. São Roque, em uma de suas cartas, ele fala dos sofrimentos, das dificuldades que eles experimentavam aqui na região sul. Ele diz assim: dividimos entre nós o limitado espaço da nossa morada com um tabique feito de canas, isto é, uma casinha pequenininha, onde eles três ali, onde eles dormiam, no chão, no frio, no meio da mata. E por que esse sacrifício? Pela caridade de levar Jesus Cristo àqueles índios, torná-los cristãos, torná-los católicos, torná-los casa de Deus. Por esses dias, eu postei uma frase de São Cesário de Arles, que dizia assim, que antes do batismo, nós somos casa do diabo, depois do batismo, tornamo-nos casa de Deus, templo do Espírito Santo. E algumas pessoas ficaram assim, escandalizadas. Como assim? Como assim, antes do batismo, eu sou casa do diabo, e depois do batismo, eu sou casa de Deus? E eu dizia, mas, meu santo, o batismo, ele realiza aquilo que ele significa. Ele é um sinal verdadeiro, sensível e eficaz da graça de Deus. Quando o sacerdote batiza, eu me torno aquilo que eu não era. Eu me torno filho de Deus, porque antes eu era escravo de Satanás. Eu me torno filho de Deus, herdeiro do céu, porque antes eu era herdeiro do inferno. Mas as pessoas, às vezes, não levam até as últimas consequências a sua fé, e aí vira um teatrinho, né? Você batizar uma pessoa é um teatro. Vamos fazer de conta que você agora vai se tornar aquilo que você já é. Não, você não é. Você não é filho de Deus. Você se torna filho de Deus com o batismo. Você não é templo do Espírito Santo. Você é templo dos demônios. Mas uma vez batizado, você é templo de Deus. Você agora se torna herdeiro do céu. Você tem, de alguma maneira, direito ao céu, porque antes você não tinha direito nenhum. Você estava destinado à perdição. E é tão importante que nós compreendamos isso, para que a gratidão brote do nosso coração. Que maravilha, Senhor! E o Senhor me concedeu o santo batismo, uma graça tão grande, sem merecimento nenhum da minha parte. Isso fará também com que os pais sejam mais zelosos para batizar os seus filhos. Para batizar num período tranquilo, ok, mas sem desespero, mas com urgência. Como conciliar as duas coisas? Sem desespero, mas com santa urgência. Isto é, o mais rápido possível, porque é uma graça muito grande a se conceder a alguém. Pois bem, estes missionários, eles acreditavam nisso. E porque acreditavam, estavam dispostos então a sofrer todos os inconvenientes, a suportar
todos os sofrimentos para tornar aqueles índios filhos de Deus, herdeiros do céu, templos do Espírito Santo, membros da igreja, livres do pecado original, para ensiná-los a amar a Deus, porque é justo que Deus seja conhecido e amado, para levá-los à consciência do verdadeiro Deus e da verdadeira e única religião. Então estão aqui esses homens sofrendo. Dividimos entre nós um limitado espaço para morada. Ao lado da morada deles, tínhamos uma capela pouco maior que o próprio altar. Imagine que capela grande, um pouquinho maior do que esse altar. Então cabia o altar e um outro tanto. Uma coisa minúscula, uma pobreza, uma indigência até. Mas, por eficácia deste supremo e divino sacrifício em que Cristo se ofereceu ao Pai na cruz, começou ele a manifestar ali, a triunfar ali, pois os demônios que antes costumavam aparecer a estes índios, não se atreveram a aparecer mais. Nós não temos ideia, meus santos, dos benefícios espirituais que nos vêm a nós, às nossas famílias, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso estado, pelo fato de o santo sacrifício da missa aqui acontecer. Nós não temos ideia o que seria este bairro, Cristo Rei, se o santo sacrifício não fosse celebrado nas nossas capelas e na nossa igreja matriz. Essa visão que nós precisamos ter, movidos pela nossa fé. Pois bem, então ele diz que por causa do santo sacrifício realizado naquela capelinha de taipa, naquela capelinha minúscula, os demônios não ousavam mais se manifestar como antes. Resolvemos, então, continuar na mesma palhoça, embora tudo faltasse. O frio era tanto que nos custava adormecer. Isto é, o corpo tremia de frio, de modo que você não conseguia relaxar e dormir. Do frio. Porque eles não tinham edredons. Eles não tinham colchões. Eles estavam dormindo sobre palhas, expostos a picadas de inseto, de animais peçonhentos, a um frio de tilintar, de tremer, de modo que mal eles conseguiam dormir. O alimento também não era melhor. Milho ou farinha de mandioca. Era o que eles comiam. E por que, meus santos, tanta caridade? Primeiro, caridade. E por que tanta caridade? Porque eles queriam que esses índios se tornassem filhos de Deus. Meus irmãos, é de cortar o coração quando a gente ouve estes relativistas religiosos, muitos deles dentro, pelo menos fisicamente, da igreja, falando que a gente tem que respeitar as outras religiões. E claro que tem que respeitar as outras religiões, mas quem isso diz, não poucas vezes quer dizer que não se deve converter ninguém, que cada um permaneça na sua religião, porque querer converter alguém é desprezar a sua religião primeira. Os índios tinham religião, mas os missionários sabiam que só existe uma verdadeira religião. E por bondade, por generosidade, por caridade, estavam dispostos a sacrificar a sua vida com alegria para ganhar o maior número de almas para Cristo. Meus irmãos, a caridade, o Espírito Santo, ele vai agir de maneiras múltiplas nas almas, mas ele vai agir. Agiu na vida de Zaqueu, levando o quê? A esta generosidade, isto é, eu preciso amar a Deus, eu preciso, por amor a Deus, fazer grandes coisas. Então, Senhor,
eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres e vou devolver 4 vezes mais àqueles a quem eu roubei. Esses missionários viveram a generosidade e a bondade de uma outra maneira, mas todos movidos pelo Espírito Santo. Para terminar, mas em compensação, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Apocalipse, mostra a igreja de Laodiceia numa frieza espiritual, isto é, abandonou a radicalidade, começou a dizer, não precisa de tudo isso, para que esse exagero? É assim que se começa a frieza, a tibieza, a perda da vida espiritual. Você começa a querer fazer o mínimo necessário por Deus. E aí, a frieza entra no seu coração e você começa a experimentar tudo como um fardo, tudo como muito pesado para Deus. Ao ponto então de o Espírito dizer à igreja de Laodiceia: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta, não és frio nem quente, és morno, vou vomitar-te. Isto é, está naquela situação de tibieza. Reconhece que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É necessário, se você percebe que uma situação semelhante está presente no seu coração, é necessário que você reconheça: meu Deus, eu sou um miserável, eu sou cego, pobre e nu, eu necessito da tua graça. Meu Deus, eu sou um miserável, eu estou muito aquém da tua vontade, eu tenho abafado a ação do teu Espírito na minha alma, me ajuda, Senhor, eu não quero me perder. E este reconhecimento dos seus pecados, da sua mornidão, da sua tibieza, é uma visita de Jesus na sua alma. Eis que estou à porta e bato. Jesus visita o nosso coração, às vezes trazendo-nos alegria. Jesus visita o nosso coração, às vezes trazendo provações. Jesus visita o nosso coração, às vezes, para nos fazer crescer ainda mais na santidade na qual já estávamos vivendo. Jesus visita o nosso coração, às vezes, dando-nos consciência do estado de alma em que nos encontramos. Isto é, você está aquém, você está muito abaixo daquilo que eu espero de você. Você precisa se converter. E isso é graça de Deus, é uma visita de Deus. E se você acolhe Jesus, que visita você, com qualquer uma dessas mensagens, mas você acolhe Jesus, Ele entra e transforma a sua vida. Ele entra e ceia no seu coração. Que hoje, meus santos, então, peçamos a Jesus que visite a nossa alma. Pode ser que Ele visitando você, trazendo luz, você veja aquilo que estava escondido nas trevas, muitas imperfeições, mas é importante, se estamos doentes, que reconheçamos a nossa doença para obter a cura. Mas o importante é acolher Jesus, é acolher a sua visita, para que vindo a nós, com o seu Espírito e com todos os seus dons, Ele possa nos encher de caridade, e nós, por amor a Ele, comecemos a combater os nossos vícios. Nós, por amor a Ele, comecemos a viver mais intensamente a caridade. Nós, por amor a Ele, sejamos cada vez transformados pelo seu Espírito, tornando-nos cada vez mais semelhantes àquele a quem estamos recebendo no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.